arrependimento. Mas o arrependimento que nós vamos falar hoje é muito mais do que você se arrepender de algo ou ficar com remorso ou tristeza por aquilo que você fez de errado. No hebraico, esse arrependimento se chama teshuá. É um arrependimento profundo que vem da sua alma. E sem esse arrependimento, nós não podemos alcançar a salvação. E aí eu estava lendo essa semana Romanos 1, e durante todo o estudo, preparando a mensagem, Deus ministrava ao meu coração muitas coisas que nós, às vezes, não atentamos, porque aceitamos a Jesus como nosso Salvador, e ponto final, acabou. Mas eu quero te dizer para você que nós passamos pelo processo de transformação. E o arrependimento, ele tem um processo. E quando eu vejo a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele vai citar várias coisas ali que está acontecendo e que nós hoje estamos vivenciando esse pecado, esse mal que assola a humanidade, mas estamos fazendo, às vezes, até vista grossa, eu digo assim, nos conformando. Mas já no passado, nós tínhamos profetas, homens de Deus, que nos alertavam sobre essas coisas. E orando ontem, Deus me dava Malaquias. Isso é tudo um paralelo com o que eu vou ler aqui hoje. E a gente fala muito, quando lê Malaquias 3, nós falamos somente sobre o dízimo. Mas Deus não está apontando somente para o dízimo. Ele está sinalizando que o povo está conformado em achar que não tem pecado. Por isso eles perguntam, em que nós estamos errando? E muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e achamos que não temos nada para consertar na nossa vida. Ah, não está nada errado, é assim mesmo, acontece, é por aí mesmo. Até a coisa ficar bem grave. E aí o povo estava o quê? Se tornando natural a impenitência, a murmuração, já era coisa natural, então eles achavam... E nós só falamos de Malaquias 3,10, nós só contamos com a oferta e o dízimo que é roubado, que não é entregue ao Senhor. Mas Deus está falando muito mais, Ele está falando, vocês estão errando, vocês estão murmurando, vocês estão perguntando em que eu estou errando. Nós temos consciência onde nós erramos. Mas se nós negligenciarmos a respeito do pecado e não falar sobre ele, nós vamos ter uma geração pior do que as outras. Essa é a realidade. E hoje pela tarde Deus estava me falando sobre Nimrod, bisneto de Noé. Construiu várias cidades na Mesopotâmia, principalmente Babel. Teve sucesso. Era inteligente. Um construtor, um homem que levantou a cidade, mas sem Deus. E a gente imagina que um homem de Deus, como Noé, teria uma descendência o quê? Abençoada. Uma descendência de adoradores. Mas esse filho de Cuxi vai nos retratar, nos mostrar que muitos pais, quando olham para os filhos, falam assim, meu filho é inteligente, meu filho é médico, meu filho é bem-sucedido, mas ele não tem Deus. E o que adianta? O que eu quero trazer para você hoje que há uma sentença, viu? Há uma sentença. Uma sentença que foi destinada a Satanás, mas ela também se refere aos ímpios. E nós falamos que ímpio é aquele que está lá fora, que não conhece a palavra, não. Ímpio é todo aquele que comete impiedade. Conhece a verdade, mas pratica o mal. Esse é o ímpio. E aí eu quero ler com você Mateus 3,2, porque quando nós falamos de João Batista era um profeta de Deus,
né? A voz que clama no deserto, que veio endireitar, que veio preparar o caminho para Cristo, mas ele era pesado no que ele falava. Se nós olharmos alguns trechos do capítulo de Mateus 3, nós vamos ver João falando rigorosamente com aquelas pessoas que estavam ali. Enquanto Jesus estava em Nazaré, ele estava no deserto da Judéia e ele estava pregando arrependimento. E as palavras de João eram essas: arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Essa pregação não é muito agradável nos dias de hoje. Porque nós queremos ouvir que Jesus vem, vai te salvar, vai te curar, vai resolver todos os teus problemas. Mas o arrependimento, ele faz parte da sua salvação. Então, o que eu vou explicar para você? Olha o que João está falando. O reino dos céus, ou o reino de Deus, está próximo. Ele está se referindo à pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o reino de Deus. O verbo encarnado. Aleluia! Mas eu quero, antes de falar sobre o arrependimento, eu quero falar como é que funciona a nossa mente. A mente de alguns. Porque quando nós sofremos a metanoia, quando nós somos transformados, a nossa mente, ela é transformada para alcançar a mente de Cristo. Amém? Então, o que é a nossa mente? A nossa mente, ela é programada para o caos. Você já reparou isso? Para conviver com medo, para aceitar as coisas erradas. A nossa mente, ela é todo... E até hoje, quando você senta diante da televisão, você está recebendo uma programação na tua mente. Você está sendo influenciado para comprar algo, para desistir de algo, para crer em alguma coisa. Então, a nossa mente, ela é programada. Ela foi criada para informações, para receber informações, para entender e para codificar. E o que acontece aqui? Tudo que nós vemos, tudo que nós ouvimos, é levado à nossa mente. E a sua mente, ela não começa a funcionar quando você já está entendendo o ABCD, não. Ela começa a funcionar dentro do ventre da sua mãe. Onde você consegue, sim, escutar e sentir, ter a percepção, desde do ventre da sua mãe, como um embrião, do que está se passando à sua volta. Então, vamos entender aqui. Eu visualizo, eu penso, eu tenho acesso às coisas que estão acontecendo, e isso eu tenho consciência. A minha consciência, ela vai armazenar todas essas informações. Mas eu quero dizer que todas as suas memórias, elas estão ali no teu inconsciente. E o teu inconsciente, ele está sempre em alerta. Mesmo você dormindo, o teu inconsciente funciona. Isso não é dado morte cerebral. E aí nós não vamos entrar em sonhos, nada disso. Eu só quero mostrar para você que o teu inconsciente, ele está sempre em alerta. Sempre pegando algo que está acontecendo, e você vai reagir de acordo com o que está no teu consciente, no que está dentro de você. Então, o que acontece? Uma mente dominada pelo caos, ela se adapta muito rápido ao caos, e ela se conforma. Por isso Jesus veio para nos libertar. Amém? A sua libertação não é quando você simplesmente recebe uma cura de uma dor no pé ou de um câncer. A sua libertação, ela começa a acontecer no seu íntimo, na sua alma, na sua mente. E é isso que tem que acontecer. Porque nós estamos já conformados. O mundo é assim, o mundo jaz no maligno, funciona dessa forma, então vamos aceitar que dói menos. Não é assim? Dói menos, vou aceitar. Eu sempre falo que uma coisa que o crente esquece, voltar a ler Efésios 6
e entender que a sua luta não é contra carne e sangue. Aleluia. A sua luta, a batalha que você enfrenta todos os dias, ela é espiritual. Se conscientiza disso. Então, as mentes dominadas pelo caos, ela não consegue viver o novo de Deus, porque ela já está adaptada, ela já está programada a aceitar o caos. E aí ela não tem esperança, não tem atitude para mudar a história dela. Mas você pode mudar a sua história. Amém? Quando nós falamos da Abigail, eu achei interessante. Abigail, esposa de Nabal, ela quando vê que Davi estava já enfurecido, que ia destruir não só a casa dela, mas de todos os que estavam ali à redondeza, ela sai da casa dela, ela tem uma atitude, e ela se prostra diante de Davi e se coloca, eu estou aqui disposta a servir os teus servos. Eu estou arriscando a minha vida, mas eu estou aqui. E ela consegue salvar não só a casa dela, mas todos que estão ali servindo. Inclusive, o próprio Davi de não manchar a mão dele de sangue. Então, eu quero dizer para você que, por mais que as coisas estejam vivendo durante o que você está vendo, é o que você está vendo, muitas vezes o que você está enxergando não é aquilo. Você precisa ter uma visão espiritual. Você precisa exercitar a área espiritual, ativar o teu espírito para entender as coisas que estão acontecendo na sua vida. Eu hoje conversei com uma irmã, que já estou a semana toda falando com ela, e ela disse para mim, pastora, a minha pastora não vem fazer visita. Ela está muito ocupada. Eu falei, eu também sou ocupada, mas se ela assumiu o pastoreio, ela tem que te visitar. Eu não vou sair da minha casa para visitar a ovelha de outra pessoa. Eu cuido das minhas. Posso até te visitar, mas eu não vou passar à frente dela. E aí, conversando, que eu vou conversando aos pouquinhos para entender o porquê. Perguntei, você teve algum desentendimento com ela? Não, pastora, ela não faz isso por ninguém. Ela não tem costume de visitar. Eu nunca vi ela nem colocar no grupo, visita fulano. E eu falei para ela, olha, pastora, não tem ninguém por mim, eu vou orar aqui e Deus vai me dar. Eu falei, mas eu estou orando com você. Eu só não posso passar à frente da sua pastora. Me conta o que aconteceu aqui. Como que você chegou até onde você está? E aí ela começou a contar a história. Eu disse, filha, olha só, está tudo errado. Me perdoe, mas está tudo errado. Então, o próprio Deus está te botando aí de molho, porque você não pode meter a mão nisso aí, não. Você está precisando de ser cuidada. Você não pode estar à frente de nada enquanto você não tiver um cuidado, um tratamento. Mas se ela não faz nada por ninguém, é porque ela não está preparada para assumir o pastoreio. Porque pastor é pastor de ovelha. Então ele tem que ter coragem de ajudar a ovelha a sair do pecado, acompanhar a enfermidade dela, mesmo que depois fale mal. Não quero nem saber, mas eu vou falar. Eu vou cuidar. Então, quem aprende a conviver com o caos, se acomoda. Não reage e vive em prisões. E ela se colocou em prisões porque ela acompanhou essa mulher que quis abrir uma igreja. Eu falei, a igreja é dela. Ela abriu porque ela quis. Eu falei, cuidado. Você está passando essa situação aí. E esses são os casos pequenos das coisas que chegam até mim. Mas eu não saí do meu lugar, estou orando por ela, falei, pode contar comigo, que teu nome está aqui, então a lista aqui. Nós vamos estar todo dia orando por você. E o Senhor vai te dar a direção. Eu não disse nada, sai, fica, vai, que eu não faço isso com ninguém. Mas o que acontece? Ela já estava acomodada, a ponto dela dizer, Deus esqueceu de mim. Eu falei, epa, que conversa é essa, minha irmã? Deus não se esquece de ninguém. Mas ele dá uma pausa. Ele às vezes para de falar. Quando você não se posiciona. Eu não aceito coisas que não sejam de Deus para a minha vida. Porque eu conheço um Deus que ele cuida nos mínimos detalhes. Eu sempre falei hoje também, falei, ó, tá vendo? Ó,
Ó, os teus presentinhos que eu ganho, qualquer presentinho que eu ganho não é por acaso. Tem um porquê e para quê. Essa é a realidade. Então eu falo, Deus está sempre cuidando de mim. Por que você acha que Deus não está cuidando de você? Comece a exercitar a oração e leitura da palavra. Falei para ela. Não espere ninguém, não. Faça você. Saia do caos que você está. Não fique esperando. Fulaninho vai vir aqui, ela não veio. Ela falou, pastora, cansei. Eu falei, cansou? Então comece agora a exercitar a oração e leitura da palavra. Porque você é humana. Eu sou humana. Eu choro. Eu fico sem dinheiro. Eu fico doente. Eu fico triste. E ela disse, a pastora disse para ela, você não pode ficar triste, você não pode ficar doente, porque você é espelho. Eu disse, olha, o espelho que eu tenho aqui na minha casa, ele não faz nada. Você tem que entender o seguinte, que você é humana. E se você está doente, você precisa de cura. Se você está triste, você precisa de alegria na tua vida. Eu vou te motivar a buscar Deus. Só não vou passar à frente. Mas o que tem a ver isso? Porque quem aprende a conviver com o que é... Ah, tá bom assim, é assim mesmo, a minha vida é assim mesmo. Ah, é assim. Não, querido, não aceite. Eu hoje pela manhã eu falei, vou fazer um almoço que eu sei que vai surtir um efeito no meu corpo. Mas eu vou fazer esse almoço hoje, vou dar para o meu filho também. Olhei, ele estava largado no sofá, eu disse, quem não vai, quem vai sou eu mesmo. E eu levantei, fiz minha oração primeiro. Falei assim, eu vou dar cada passinho devagarzinho, mas eu vou lá e vou voltar e vou fazer a comida. E eu fui. Demorei 1 hora para ir e voltar. Mas eu fui, voltei, fiz meu almoço, já tinha lido a palavra, já tinha orado, fui, voltei a estudar de novo. Mas você sabe que quando você está sentindo dor é difícil. Sim ou não? Você só pensa assim, vou deitar aqui, vou ficar aqui até passar, e a dor não passa. Não é verdade? Então você tem que se movimentar. Fala pro teu irmão, se movimenta. Se movimenta. Não aceita, não. Então começa aqui, ativa. Então, João, ele vai pregar e vai dizer, Jesus é o reino de Deus. Em Mateus 4,17, Jesus vem novamente, depois de passar pela tentação do deserto, ele fala, daquele momento em diante, Jesus passou a pregar o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você me perguntar, pastora, de que eu tenho que se arrepender? Eu vou falar, toma vergonha na cara, porque o Espírito de Deus vai ministrar aquilo que você tem que se arrepender. Às vezes a gente olha, eu mesma já falei com Deus, Senhor, se arrepender de quê? Mas todo dia você tem que se arrepender de algo. Ou que você falou, ou que você fez. O arrependimento tem que ser gerado em você. E aí, esse anúncio do reino de Deus se aproximando deles, que já está entre nós, ele vai declarar algo que está acontecendo no mundo espiritual. Você sabe o que é? O mundo espiritual está sob o domínio de El Elyon. É isso que João está falando. É isso que Jesus está declarando. Que o mundo espiritual está sob o domínio de El Elyon, que quer dizer o Deus Altíssimo, o Deus Supremo. E esse nome, ele é mencionado lá em Gênesis 14. O Melquisedeque. É a primeira vez. Ele está falando, olha, estamos tendo uma intervenção. Aleluia. É isso que está... Você já viu uma intervenção de Deus? Tempo Kairos. Tempo Kairos é o tempo da intervenção de Deus. Não é o tempo cronológico nosso, mas é o tempo de Deus. Então ele está falando, olha, nós estamos sofrendo uma intervenção divina aqui agora, no mundo espiritual. El Elyon está sob o domínio. O Deus Altíssimo. Não há outra autoridade acima dele. Você está entendendo o que está acontecendo aqui agora?
porque muita gente não estava alcançando. Aí começa o confronto. O bem e o mal, luz e trevas. Porque quando o tempo Kairos, ele acontece na minha vida e na tua vida, as trevas têm que se afastar. Só que se você se acomodar, ela vai continuar ali. É assim mesmo. É bem assim. Às vezes Deus tem que entrar com mão forte, dar uma sacudida na tua vida para você despertar. Você tem que entender se no mundo espiritual você está sendo atingido em alguma coisa. Essa semana, eu orando, eu falo para Deus, Senhor, me mostra aquilo que eu preciso ver. Não é o que eu quero ver, mas o que eu preciso ver. E Deus, ele fala muito comigo através de sonhos, mas também ele fala nitidamente ao meu coração e eu escuto Deus falar comigo. E ali falando com Deus, Deus começou a dizer, se prepara. Se prepara. E as coisas começaram a acontecer. Quando você tem algo que Deus quer colocar nas suas mãos, que quer dar uma autoridade para você, é você que tem que reagir. Você não pode só ficar falando, Senhor, me salva. Busque a salvação. Senhor, me cura. Busque a cura. Senhor, me usa. Aprenda. Seja um instrumento de Deus. O que está acontecendo no mundo espiritual é que o sistema das trevas já estão abatidos. Deus está no comando. É o fim da influência do mal sobre a humanidade. João está falando isso. Jesus passa pela provação do deserto e ele vai falar, olha, se arrependa porque o reino dos céus está próximo. E a gente continua perguntando, se arrepender de quê? O que está acontecendo no mundo espiritual? A autoridade de Cristo, ela passa a ser reconhecida. Céu e terra. Ele disse, é-me dado todo o poder, no céu e na terra. O inferno tem que se sujeitar à autoridade do nome de Jesus. Jesus está no comando. Foi isso que João estava falando. Agora, quem está no comando da tua vida, da tua casa? Quem está no comando? Porque Deus, ele vai sinalizar para você. Ah, pastora, eu estou passando uma situação difícil financeira. Isso não quer dizer que Deus não está no controle. Amém? Mas ele vai te sinalizar, ele vai te mostrar. E aí a autoridade de Cristo, ela é reconhecida como? Em Isaías 61, no verso 1, ele vai falar, o Espírito do Senhor, o quê? E Jesus foi ungido para quê? Para quê, irmãos? Olha lá. Porque o Senhor me ungiu para pregar arrependimento. Para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Por que você acha que... Tem alguém na sua casa que está em prisões? Jesus, aleluia! Tem alguém na sua casa que está em prisões? Você está em prisões? Eu me recordo uma vez que eu estava na Universal, eu tinha uns 18 anos, e eu fui para a igreja, porque muita coisa estava acontecendo na minha casa, e eu sentei lá no último banco, porque o pessoal gosta de sentar no último banco, não sei porquê, né? Mas enfim, eu sentei lá no último banco, e o pastor começou a pregar, e ele falava assim, olha, você que precisa ser liberto, você que precisa de Jesus, vem aqui. Irmãos, eu queria ir, a perna não ia. Parecia que tinha uma bola de aço presa na minha perna, e eu querendo ir, não ia. Aí você me pergunta, você foi? Pergunta para mim, você foi? Claro que fui! Eu falei, Jesus, eu vou! Porque é você que tem atitude de sair das prisões. Jesus já te libertou. Se eu falo, eu quero Jesus, as cadeias têm que quebrar. As correntes têm que se arrebentar. Eu falo, eu quero Jesus. E eu fui. Sabe o que acontece também? Porque ele vai quebrar a resistência do pecado e da morte.
Jesus está quebrando aí, ó, coração que resiste, ele quebra. Mas quando você acha que você falando vai acontecer, eu vou falar para você uma coisa. Eu cheguei à conclusão que não existe pregação top se o Espírito Santo não fizer a obra. Então eu não estou preocupada se você vai sair daqui sacudido, modificado, transformado. Eu só quero falar o que Deus colocou no meu coração e o Espírito Santo vai transformar, se você permitir. Escolher entre a vida e a morte, o pecado e a libertação. Jesus, ele vai dar visão aos cegos, cegos espirituais, com coração cego. Você só anda na sua emoção, mas Deus está te mostrando, olha, tem um demônio agindo contra a tua vida. Tem um demônio agindo contra você. Você tem que se revestir de poder. Você tem que buscar a autoridade de Deus. Mas não é só você falar, é você buscar, é você entender, buscar a visão do céu para a tua vida e para a vida daqueles que estão à sua volta. O reino de Deus, ele foi anunciado e ele vai trazer o quê? Justiça, amor e paz. Justiça, amor e paz são características do governo de Deus. Se você não tem paz na tua casa, não tem Deus lá. Se você não pratica a justiça, não anda de acordo com a palavra, não tem Deus na tua vida. Se você não ama o teu próximo a ponto de você dizer assim, vai para o inferno mesmo. A gente não fala isso. E está endemoniado. Hoje eu parei e falei, eu conversando com a pessoa, falei, está endemoniada, está maluco. E o Senhor falou, que isso, Clara? Embora esteja mesmo, mas a gente às vezes fala com tanta autoridade sobre estar endemoniado, quando você tem que dizer, seja liberto em nome de Jesus. Mas nós queremos decretar o mal, porque a nossa mente ainda está presa ao caos. Então você precisa ser liberto. Quando eu falo de techuvá, ele envolve um processo. E esse processo é um processo racional, que o apóstolo Paulo vai falar em Romanos 12:2, que a sua mente precisa ser transformada. Quando alguém fala para mim, não mata a lagartixa não, coitadinha, eu falei, leva para tua casa. Não mata a mosca não, então tá, vou deixar cair na tua comida. Nós, às vezes, queremos agir com o que está no pecado, como se ele tivesse... É normal, ele tá em pecado, ele vai morrer. Ele vai para o inferno e você está achando nada. É assim mesmo. Olha, irmão, às vezes a gente... se eu tivesse na época de João, acho que eu ia embora se ele começasse a falar, me chamar de raça de víbora. Se não desse uma coça nele. Ele vai falar duramente. Paulo também, quando ele tinha que ser duro, ele era duro. E eu, às vezes, hoje, com 61, eu, às vezes, falo assim, poxa, desnecessário, às vezes, o que a minha mãe fazia. Mas era para o meu bem. Apliquei um golpe nela. Falei, mãe, quinta-feira. Passaram a fazer... Hoje a gente tem culto da igreja. Quinta-feira tinha baile. Começava 8 horas. Aí eu falava assim, mãe, eu tenho que fazer um trabalho de casa. E eu tenho que ir lá na casa da minha colega. Aí a minha mãe mineira, esperta, né? Ela, tudo bem. Vai sim. Botei a roupinha na bolsa, que se eu saísse arrumado o negócio ia, né? E tá. Falei com a colega, vamos embora e tal. A mãe dela só chegava às 10, então a mãe dela não ia nem ver. Vambora, vamos pro baile. O baile estava muito bom. Eu lá dançando, né? Eu ia pro baile para dançar, né? Tem gente que vai para namorar, eu vou para dançar. Eu tô lá dançando. Daqui a pouco tem alguém falando assim, tem uma mulher gritando lá embaixo. Não ri não que o negócio fica sério. E aí ela gritando, chama a Maria Clara aí. Eu falei, tudo que você não quer passar, né, queridos? Mas minha mãe tinha disso não, viu? Tivesse te virar a mão na cara na frente de alguém, ela virava, até no perto do pastor. Ricardo sabe disso. E aí, eu falei, agora, como é que eu vou sair daqui? Só tem uma saída.
Irmão, não sei como é que eu passei. Eu só sei que eu senti o dedinho dela fazendo assim, ó, para pegar no meu cabelo. Só o dedinho, assim. Eu saí de fininho. Olha, eu corri muito. E aí a minha cunhada veio me salvar, que é a minha cunhada e meu irmão que me salvava da mão dela. Ela foi tranquila, demorou a chegar em casa, foi andando calmamente. Eu me tranquei no banheiro. Não faça isso nunca com a sua mãe. Porque quanto mais você se tranca no banheiro, mais ira causa nela. E ela fazia assim com a mão. Pode sair daí, porque quanto mais você demorar, eu já estou contando quantas surras eu vou te dar. Mas só a vergonha que eu passei bastava, né, irmão? Porque a semana toda foi a chocota da escola. E quando eu ia no baile, todo mundo já ficava assim, ó, tipo, entendeu? Tipo assim, a mãe dela vai vir aí. A minha mãe falou uma vez uma coisa assim para mim. Da janela, sem ser crente. Eu estou falando com Deus para te tirar dessa vida. Porque eu não quero você mais no baile. Mas ela falou com tanta autoridade que você acredita que eu nunca mais fui pro baile? Você acredita nisso? Eu adoeci. Eu não conseguia mais ir ao baile, porque eu passava mal. Eu não conseguia virar noite no baile. Tinha necessidade dela ir lá fazer aquele escândalo? Ou depois ela vir e falar daquilo? Por que ela não falou só aquilo? Mas ela foi atrás de mim, ela foi para me bater e me bateu, tá? Ela me deu uma coça. Mas eu louvo a Deus por isso, por ter uma mãe que não tinha pastor, não tinha pastor não, filho. Pastor, ela na reunião de casa, que ela começou a falar, eu falei, mãe, vai logo no assunto. Ela, cala sua boca, porque eu não estou falando com a senhora. Pastor aqui, olha, até hoje não, que já passaram para a glória, mas todo dia, Clarinha, tua mãe era fogo. Eu passei vergonha, minha mãe não quis saber não, cala sua boca. Ricardo ri até hoje disso, até o Jaime, porque a minha mãe era mãe. Eu não era colega dela, ela era minha mãe. O meu pai não era meu colega, era meu pai. Talvez o que Noé ensinou para Cuxi, ensinou para Cã, eles não acharam bom, não gostaram. Então deixa como está. Você é assim também? Deixa como está? Tua casa está indo para o inferno. E você está só orando? Ah, eu só oro, pastora. Eu só oro. Eu oro. Mas a minha mãe falou com Deus, mas ela teve atitude. Daqui você não sai. E não podia ter a idade que fosse. Se ela falasse não vai sair, não manda ninguém vir chamar, não. A coleguinha, ela já falou assim, Maria, não vem chamar Maria Clara não, que ela hoje não vai sair daqui. E eu já fazia assim. Autoridade. Mas não tinha Jesus, mas tinha autoridade. Não tinha Jesus, mas tinha consciência do que estava acontecendo na minha vida. E muitas vezes nós não temos consciência do que está acontecendo conosco. Você precisa ter um sonho com o inferno? Você já sonhou que todo mundo subiu e você ficou? Eu já sonhei. E não é bom, não. Não é bom, não. Jesus veio para quebrantar os cegos de coração e quebrantar esse coração que resiste quando a gente está falando da palavra. Ah, minha mãe era uma boa mulher. Mas se ela tivesse que dar uma coça, ela dava. Se ela tivesse que falar não vai, ela fala não vai. Tadinha da Maria Clara, não tem boneca, não tem uma bicicleta, deixa ela passear. Não! Uma vez ela me chamou e disse assim, por que a sua colega não vem aqui, mas você tem que ir lá? Ui! Ela falou, por que a mãe dela não deixa, mas eu tenho que deixar? Mas mãe, todo mundo...
Você não é todo mundo. Você, igreja, não é todo mundo. Hoje eu tive um sonho. Deus me mostrava, eu falava com uma jovem e ela dizia para mim: ah, pastora, não tem nada a ver, todo mundo faz. Eu falei: Jesus, aí o Senhor está falando, é assim como está a igreja. Se todo mundo faz, se o filho do fulano pode, o meu também pode, o teu não pode. Eu vou dizer para você, o teu não pode. O teu é propriedade peculiar de Deus. Depois de velho, deixa eles fazer. Agora ele vai para o inferno, já sabe. Então, esse processo de metanoia, renovação da mente, tem que acontecer. E como é que acontece isso, pastora? Reconhecer o erro. Todo mundo está errado. Você pode errar também. É assim que o mundo ensina. Está todo mundo fazendo, mas você não. Carnaval. Vai todo mundo para a casa de passeio, de veraneio. Pede, Maria Clara, a tua mãe. Fala com ela. Eu falei para ela, vai lá falar você com ela. Aí ela fez uma lista. Ó, vai meu tio, vai não sei o quê, vai não sei o quê, vai não sei o quê. Para minha mãe. Aí a minha mãe falou assim, vai muita gente, né? Ela é. Só que eu não vou, então ela não vai. Entendeu, queridos? Você entendeu? Pô, mas isso é errado. É narcisismo, é proibir o tempo todo. Não, queridos. É cuidado. Porque por você deixar à vontade, muito à vontade, hoje você tem um estrago na tua vida. O seu filho não pode ser um opróbrio. Ele tem que ser uma bênção. Nós precisamos despertar para isso, por causa do pecado. Você precisa reconhecer o erro e também esse processo ele é emocional, porque o techuvá ele vai fazer o quê? Você vai ficar triste, porque você pecou. Porque você, mas olha, minha mãe era espírita, você sabia? Minha mãe não era crente não, queridos. Minha mãe não era crente, minha mãe veio se converter, eu já estava na igreja. Mas ela era mãe, não era colega. Quantas mães querem andar como a irmã, a colega aqui, a minha colega. Ai, vamos lá. Não, a Rafaela tem noção do que ela fala comigo. Se não tiver, ela perde a noção e a mente. A minha filha saía para a escola, parecia um camelô. Um brinco desse tamanho, a sainha curtinha. Ainda falei para o Ricardo, no dia que ela chegou aqui com a saia da eu falei assim, o meu marido, teu marido, mas eu não aceito isso aqui não, querido. Você já é casada, tem filho. Você não pode. A filha é Rafaela? Não é Rafaela não, é Railane. Ih, falei o nome. Eu falei, tá vendo? E aí ela saía, meu irmão, toda, parecia um camelô. Eu falei, volta. Ela disse, tu tá indo para a escola, minha querida, não é escola de samba não, volta lá. Tira isso aí. Diminui esse batom. Você tá indo para estudar, cara. Diminui. Eu não proíbo de usar batom, mas como é que você... Tá maluca? De manhã cedo, 7 da manhã, um batom vermelhão. Falei, tá louca, cara? Tô indo pra escola. Sensualizando. É assim mesmo, pastora. Culpa sua. Aí, saiu, minha irmã saiu, não falou nada pra ninguém, não quis dar satisfação, foi embora. Minha mãe falou assim, não quer dar satisfação? Cuidado, hein? Foi. Chegou em casa com a blusa rasgada. E a blusa era engraçada porque ela tinha umas penas. Ela veio, tomou uma corrida. O cara entrou. A sorte dela é que meu pai era policial. Então meu pai era militar e conhecia o pessoal da Casa Sendas. O cara perseguiu ela. Entrou na Casa Sendas e disse que era esposo dela. Ia levar ela para estuprar ela. Só que um camarada que estava lá e falou assim, não, ela é filha do seu Milton. Foi o que salvou ela. E a gente sabe que Deus cuida, né? Chegou em casa toda rasgada, minha mãe
Minha mãe não se estressou, não. Minha mãe falou assim, sai de novo sem dar satisfação. Vai para onde você quer sem falar. Querido, tem crente que pensa assim, o meu filho é um santo. Aqui eu já ouvi testemunho de Rafaela que me deu várias rabiolas aí. E só tomou susto. Só tomou susto. Você acha que o tempo todo, como eu disse para minha sogra, teu filho não fala palavrão? É um santinho, porque a senhora é missionária. Ela ficou aborrecida comigo. Eu falei, seu filho fala palavrão, não fala na tua frente. Mas na escola ele fala. Agora você que tem que ensinar ele. Né? Não sou eu não. Só vai para o inferno. Eu deixo bem claro. Continua assim, vai assim que você vai bem. Então, esse processo ele também é volitivo, porque ele controla, é o controle da vontade. Ou seja, assim, eu tenho poder de escolha. Eu me arrependo se eu quiser. E se eu não quiser me arrepender? Mas também, eu tenho uma sentença. Lembre-se, vai para casa, existe uma sentença. Porque João falou que Jesus, ele batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. E o fogo não é só Espírito Santo, não. O fogo é a ira de Deus. Porque ele é justo. Então, o filho da Clara, ele é muito... A Clara é uma bênção. Aí eu vou salvar o filhinho dela, camarada, só fazendo besteira. Então isso não é justiça. Não é porque você é filho de pastor, filho de diácono. Não é porque a mãe jejua. Não é, não. Tem que falar a verdade. E eu vou te falar, o mundo ensina a mentira. A verdade está comigo e com você. Amém? Se você não falar da verdade, o mundo vai continuar enganando. Eu tenho uma decisão de mudar. O meu neto não. Eu tenho que decidir por ele. Porque ele não tem consciência. Eu tenho que ensinar ele. E eu tenho que mostrar para ele que a mentira vem do diabo. Você vai falar mentira para mim? Você vai continuar mentindo para mim? Mentira é do diabo. Até então ele continua mentindo. Eu disse, tudo bem, só quero te dizer uma coisa. Deus sabe quem está falando a verdade. Aí ele, vovó, é mentira. Mostre para ele quem é Deus. Olha, Deus não é só aquele que abre a porta de emprego para você, não. Mas ele tem uma sentença. E você não pode estar nessa sentença, meu filho. Você precisa abandonar o pecado e se arrepender dele. Para que você vai falar isso para uma criança? Comece a falar porque eles sabem coisa que você não sabe. Comece a pregar o evangelho. Porque o remorso, ele só vai gerar a culpa, só vai gerar dor, mas transformação é o arrependimento. Amém? Você se arrepende do que você fez? Você está arrependido do que você fez? Senão você vai voltar a fazer de novo. E é isso que o hebraico ele vai mostrar, que o Teshua, ele vai te levar na profundidade. Não é só você se arrepender. Eu confesso que eu pequei. É igual aqueles irmãos que falam assim, pastor, eu quero pedir perdão à irmã fulana, porque se eu fiz alguma coisa, se você não sabe se fez, então vai sentar no banco, não pede perdão. Se eu fiz, você sabe o que você fez. Então o arrependimento ele vai gerar o quê? Transformação, que vai fazer você ir pedir perdão e você vai reparar, vai tentar pelo menos reparar o erro. Tente pelo menos reparar o erro. Tente reparar o erro. Eu sei que para algumas pessoas, para mim principalmente, era muito difícil chegar e falar assim, me perdoa. Mas Deus fala assim, mesmo que você não tenha feito, vai lá e pede perdão. Porque Deus conhece. Deus conhece o seu coração e sabe de todas as coisas. E aí, essa transformação que vai te levar ao perdão, que vai fazer você tentar reparar o erro,
ela vai trazer amadurecimento por causa da experiência que você viveu. Você não vai voltar mais lá. Você não vai retornar ao pecado. Porque o arrependimento, ele é o passo da tua salvação. É 1, 2. Você está entendendo? Ah, pastora, eu falei uma mentira. Vai lá e conserta. Tenta consertar a mentira. Porque você está prejudicando alguém. Agora, os frutos do arrependimento, que fala assim, olha, João ele vai dizer, você tem que produzir frutos. Ele não está falando do Espírito Santo não, tá? Então você tem que produzir frutos de arrependimento. Então que fruto é esse? Não é Gálatas 5 não. Ele está falando aqui de uma nova postura de vida que você vai tomar agora. A pessoa quer briga, mas eu não quero. Eu não me misturo com quem faz fofoca. Estou fora. Porque a transformação do seu caráter é que vai provar a sua conversão. Transformação de caráter. Não é roupa, é do interior, de dentro para fora. Você tomou uma nova postura de vida, você vai começar a demonstrar nas suas ações justiça, retidão. Você vai admitir suas falhas. Você vai falar sobre elas abertamente, porque você não tem problema quanto isso. Você tem um coração humilde, quebrantado, um coração ensinável. Eu quero falar uma coisa para você. Quando você... Hoje eu estava lendo o Salmo 109 e mostrei para o pastor Ricardo. Olha, Davi, ele passou situação muito difícil. Deus exaltou ele numa situação difícil. Ele fala que alguns dos inimigos dele falaram coisas sobre ele que não era verdade. E começaram a instigar pessoas também a ficar contra Davi. Você sabe o que é certo, você sabe a verdade, mas você não corrige. Você não conserta. Deixa pensar assim mesmo que tá bom. Já pensou? É muito difícil quando a gente fala alguma coisa de alguém e depois você tem que voltar. Não, ele não falou isso não, ele não fez isso não. Isso é agir com justiça. Alguém me chamou e falou assim, olha, fulano, eu acho que roubou. Eu disse, olha, fofoqueira, sem vergonha, mas ladra, ela não é não. Mas eu podia falar, deve ser mesmo, safada. Não podia? Só que eu quero te dizer que Deus, ele é justo. E se ele sabe que você sabe a verdade, você não corrigiu, não consertou e deixou a pessoa pensando mal a respeito do teu irmão, você não está na justiça não. Você está aqui, ó, na sentença. Eu com muita raiva da pessoa. Eu podia ter falado. Vamos jogar mais uma lenha aí nisso aqui, não é não? Mas o Senhor, que contempla teu pensamento e sabe o que vai sair da tua boca antes de você falar, ele já estava falando comigo. Vê o que você vai falar agora. Retidão e justiça. Fala comigo. Retidão e justiça. Faz parte do governo de Deus. Você tomou uma nova postura. Teshuva é voltar-se para Deus. Mas você está andando. Deixa para lá, ninguém sabe, né? Irmão, olha, eu sempre falo para vocês que quando a gente vai falar com Deus qualquer coisa, ele vai responder da forma que você precisa ouvir, não da forma que você quer ouvir. Eu errei e eu falei, Senhor, tu sabe, né? Tu entende. Na mesma hora, Joyce Meyer pregando, eu ouvindo a pregação, ela vira e fala assim, Deus sabe, entende, mas não aceita. Com quem ela estava falando? Para muitas pessoas, mas para mim, pessoalmente. Você muitas vezes fala assim, tu sabe que eu nem vou mexer nisso aqui, porque já passou. Não, não passou não. Vai corrigir. Vai tentar corrigir o pecado, o erro. Deus faz isso comigo, faz com você também.
tenta corrigir agora, enquanto você está vivo. Depois de morto. Por isso eu acho lindo quando a gente prega quando Ezequiel 37, no vale de ossos secos, Deus coloca ele, leva ele, diz que o Espírito leva ele a um vale de ossos secos. Mas Deus pergunta, o que você está vendo? Ora, se você leva uma pessoa para um vale de ossos secos, o que eu estou vendo? Um vale de ossos secos. Mas Deus quer confirmar o que você está vendo. Porque como é que você enxerga as coisas? Fala para mim. Como é que você enxerga seu esposo? Como é que você enxerga? Como é que eu enxergo as minhas noras hoje? Você sabe por que eu enxergo as minhas noras hoje como filha? Pergunta para mim. Porque eu quis ser tratada como filha. Então, às vezes você passa certas situações para Deus te ensinar que você não vai fazer com os outros o que fizeram com você. Isso é experiência, mas isso também é transformação, metanoia. Então você tem que entender o seguinte: eu quero ser salvo, eu quero entrar no reino dos céus, mas existe uma multidão de pessoas também precisando. E sabe quem são os seu próximo? Quem é o próximo? Os da sua casa. Que você está negligenciando. Olha, voltar-se para Deus. Mas eu me voltei para Deus, agora eu preciso permitir ser curada. Eu preciso ser curada. Eu, quando fui fazer a terapia, quando a gente está fazendo o curso de terapia, a gente vai descobrindo muita coisa na gente. Eu falei, eita, isso aqui eu errei. Isso aqui eu errei. Gestão de aconselhamento, errei. Não tenho como voltar lá e corrigir, mas eu não vou fazer mais. Pedir perdão a Deus. Quantas vezes eu vim aconselhar e eu queria, mesmo era, vai para casa. Quantas vezes, hoje eu falo para o Ricardo, se eu não estiver bem, eu não aconselho. Porque eu vou falar coisas minhas e não de Deus. Então, você precisa ser liberto, curado, guiado pelo Espírito Santo em Jesus Cristo. Porque nós temos a oportunidade de agora ter uma nova vida. Amém? O reino dos céus veio para dar a mim e a você condições de termos uma nova vida em Cristo. Porque nós éramos condenados à morte. Não pense que você é o especial da casa. Não, não é o pastor especial da casa. O especial é Jesus. Aleluia. Preste atenção. Uma das minhas preocupações é a minha geração. É a minha descendência. Porque eu orei a Deus e disse, Senhor, que os meus filhos te adorem, mas que os filhos dos meus filhos sejam adoradores. É isso que você tem que orar. Quem são os seus descendentes? Será que são como os filhos de Cã? De Cã? Será que você tem um filho que tem muito sucesso, ele é maravilhoso, super inteligente, mas não tem Deus? Começa a se preocupar. Mas não fica só chorando, não, tem atitude. Começa a ter atitude. Irmão, na minha época, que a gente não tinha essa coisa de hoje de, vai causar trauma. Tudo causa trauma, né? Hoje tudo é trauma, né? Eu estou toda traumatizada. Mas estou com Jesus. Irmão. Não. Tem que espairecer, tem que fluir, tem que ser o que quer, pode tudo. Que isso? Não é assim, pastora. Por um acaso o evangelho mudou? Você acha que os filhos de Noé cooperaram com ele para montar a arca? E ninguém nunca reclamou. Pai, hoje não. Deixa eu descansar um pouquinho mais. Você sabe o que é colocar uma família dentro de uma arca? Cada um tem o seu pensamento. Agora eu sou homem, tenho minha família. Mas Noé teve o trabalho de colocar a família dele dentro da arca. Onde está a sua família? Tem gente que fala assim para mim, pastor, é fácil, né? Por quê? Seus filhos todos estão na igreja. Eu digo,
são normais igual os de vocês. Eu acho, né? Mas a gente tem que entender que houve um processo. De um dia eu não querer vir, mas eu tinha que vir. De um dia eu ter que carregar uma bolsa com panela, com carrinho. De um dia eu ter que dizer para o meu filho, Homem-Aranha ou Inferno? Era bem assim, filho. Pergunta o Rafael. Vai ficar vendo o Homem-Aranha? Fica aí, vai para o inferno sozinho. Vamos embora, pessoal. Todo mundo embora. Vai! Hoje, seu filho pode ser o que quer, fazer o que quer, ele decide, ele faz tudo. Mas sabe o que eu falei para uma irmã? Eu falei, irmã, olha, o meu pastor ensinou que nós vamos ter que dar conta da nossa casa. Deus vai me perguntar, por que Rafaela não está aqui? O que você fez? O que você ensinou? Então a gente rasga Deuteronômio, não lê mais isso aqui, querido. Deixa para lá. É trabalhoso ser crente, é ou não é? É trabalhoso educar. Você acha que igreja educa filho? Não, é você. A gente só educa espiritualmente, mas é você que começa a enxergar e vai assim, mentirosa. Filho mentiroso, neto mentiroso. Eu falei, meu filho, não mente não, filho, não faz isso não. Conversei com ele numa boa. Mas falei para ele, Deus sabe que você está mentindo. Você tem coragem de chegar para o seu neto e falar para ele, olha, rapaz, tu é mentiroso, hein? Às vezes a gente tem que olhar assim, ó, não mente não, rapaz. Eu chegava em casa, Railane quebrava o copo. Agora eu descobri que era a Rafaela. Quebrava o copo, ela ficava caladinha, irmãos. Encolhidinha, jogava fora. Ninguém. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Os copos da casa estão sumindo, está quebrando, calada. E ela olhava para a tua cara como se nada, em definitivo, nada está acontecendo. Ela era assim. Eu tenho uma neta que ela é assim também. E eu descobri agora ela não me pega mais, não. Não pega. Oi, fofó. Fofó, eu estou passando muito mal, fofó. Eu falei, olha, a tua tia falou que tem um 71. Ela, não, vovó, dessa vez é verdade. Eu estou passando mal, vovó, não me leva para a escola, não. Aí os meninos chegaram, começou aquela coisa toda, vucu, corre para água, eu falei, melhorou? Aí ela faz assim, melhorou rápido, né? Para não ir para a escola. E eu não fui direto para você quer ser burra? Você quer ficar burra? É isso que você quer? Não, falei, então tu tem que ir para a escola, cara. Tem que aprender alguma coisa. Mas a tadinha, né, pastor? É criança. Vai ficar burra. Vai ter pais burros, filhos burros. Nós precisamos mudar, ter atitude, ser transformado aqui. Se Jesus exige de mim santidade, exige também dos meus filhos e da minha casa santidade. E aí? O outro falou assim, não dá para ir hoje não. Eu digo, tá mal? Ele, tô mal. Mãe, tu sabe que se eu tivesse bem, eu não ia ficar em casa, eu ia para a igreja. Não tá mal, fica aí, para não ficar me acelerando, que eu odeio que fica assim, vambora. Eu já passei dessa idade, né? Mas nós precisamos ter uma atitude. Eu quero botar minha família dentro da arca. Eu tenho que pagar um preço. Você está disposto a pagar um preço? Senhor, eu estou orando aqui, 3 horas da manhã. Toma meu neto. Toma meu esposo. Toma aqui. Senhor, faz a tua obra. Levanta de madrugada. Vai orar. Não precisa ser todo dia, não. Mas quando estiver diante deles, seja crente. Esse é o problema. Porque você só é crente no joelho, para pedir para Deus transformar, mas não é crente para dizer isso está errado. E aí? Confronto. Minha mãe confrontava comigo. E tem uma coisa. Estou lá varrendo, ela... Eu falei assim, muito chata. Não enche. Baixinho. Que ouvido é esse, meu irmão?
Acho que até o inferno foi lá e falou assim, falou para não encher, para você não encher. Ela veio por detrás. Eu aqui com a vassoura no corredor. Querido, só na boca. Pá, 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 pá. Eu não sei nem quantos tapas na boca. Eu só sei que o beijo ficou maior do que o do Jonathan. E ela pegou, me botou no chão, continuou dando na boca e eu gritando. E ela disse para mim, nunca mais você vai me mandar eu encher. E realmente, nunca mais. Hoje, fazer isso, tu vai presa. Eu já vi filho falar, se você me bateu, eu chamo a polícia para você. Por isso nós estamos aí, ó. Uma juventude perdida. Uma juventude que não sabe nem quem eles são. E o fato de estar na igreja não quer dizer que não está em pecado, não, porque tem muito crente da igreja em pecado. Mas pelo menos está na igreja, sim, indo para o inferno. Não é pelo menos, Jesus não falou, ele fala arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Acabou, o inferno não tem influência, só se você der legalidade. A minha oração é que o Senhor Jesus Cristo venha nos libertar, nos curar pela sua palavra, apagar os nossos pecados no sangue de Jesus e nos dar o arrependimento verdadeiro, andar em retidão através de uma vida de retidão, de santidade, e que Ele nos permita ter uma descendência de adoradores, não de convencidos, não de marionetes do diabo, nem do mundo. Pastora, meu filho foi muito tempo para o tráfico. Hoje ele é um pastor na igreja. Pergunta para ela por quê. Porque ela nunca disse, vai com Deus, quando ele ia para o tráfico. Eu disse, querido, olha onde você está, Deus não está lá. Como é que você manda Deus ir com ele? Deus não está lá. Aonde você está, Deus não está. Lembra disso. E quando você for dormir, lembra que além de ter uma sentença para ele, há uma sentença para você também. Então, quando a gente para ler o Evangelho, o Evangelho é de paz e amor. O Evangelho é de alegria. O Evangelho é transformação, queridos. O Evangelho é Jesus Cristo na minha vida e na tua vida. É Jesus Cristo transformando. Você parou de pregar pecado por quê? Porque você está conformado. Jesus está trabalhando. Eu sei que Jesus está trabalhando. Mas se você não impõe regras, as coisas não vão mudar nunca. Porque até para entrar no céu, existe regras. Existe mandamento. Não é porque você está orando que seu filho vai ser salvo, não. Prega. Por que você nasceu praticamente no púlpito de uma igreja? Te mostrei o caminho da verdade e você continua pecando, achando que não tem nada que se arrepender. Se eu fui impactada com isso, o senhor falou, Clara, você não tem nada para se arrepender, tem certeza? Eu parei. E você vai dizer, mas eu sou dizimista, eu dou oferta, eu vou na igreja todo dia. Mas quando você para orar verdadeiramente, e Deus fala de arrependimento, você vai dizer assim, meu Deus, eu vou me arrepender até daquele chiclete que eu coloquei na cabeça da minha colega e ninguém soube até hoje. Mas eu sei o que eu fiz. Sim ou não? Pode ninguém saber de nada que você fez escondido, mas Deus sabe. Deus viu. Por isso que eu descanso. Eu falo, Senhor, tem coisas que eu não vou falar com ninguém, mas eu vou falar para você mesmo sabendo que tu sabe. Mas eu preciso me arrepender disso. Eu não quero que o dedo do acusador esteja sobre a minha vida. E ainda que os outros falem, eu sei que fui perdoada. Eu busquei o perdão.
E hoje Deus está te chamando para isso, para o arrependimento. Eu acredito que Noé não deixou de pregar, não deixou de falar, mas colocar uma família dentro da arca é trabalho dele e não de Deus. É trabalho seu e não do pastor. Colocar sua família dentro da arca, colocar o seu filho na posição. O camarada tem 26 anos, mas se ele estiver cozinhando, eu falo de Jesus com ele ali. Ó, a gente está conversando até ontem, né? Que você veio falar comigo, ó, precisa mudar isso aqui. 29 já, olha só. Meu filho, conversando comigo, mãe, sonhei isso assim, 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 assim. Falei, amém, vamos para lá. Fui andando, mandei para ele essa semana. Cara, Deus me deu o discernimento do teu sonho. É isso, você tem que se posicionar. Amém. Não mora comigo. Mas é meu filho. Por que eu não vou falar para ele? Ah, não quero ser indigesto. O que vai descer pela goela dele, depois não é a palavra, é fogo. O fogo que arde e não para de queimar. Eu quero orar com você nessa noite. Como eu te falei, não senti que seria uma pregação de você dar pulo e dar glória, mas de conscientizar você que você está fazendo errado. E se não fosse assim, eu falei para ele, eu lendo Romanos 1, os homens mudando a glória do Senhor, a imagem de Deus para se transformar numa cobra, cortar uma língua para ficar... Isso já existia. Mas hoje para a gente é... problema não, assim mesmo, deixa estar. Todo mundo faz, não é? Por isso que vamos ter grandes decepções se nós não tomarmos uma posição. Lá na sua casa, você é luz e não trevas. E quem tem que brilhar mais é a luz. A luz incomoda, quando ela é muito forte, ela incomoda, sim ou não? Mas você já ficou no escuro? É horrível. Quando apaga tudo dentro do quarto, a gente está falando, cara, você quer enxergar e você não consegue enxergar. Você está buscando o quê? Luz. Para isso que o Senhor, antes de todas as coisas acontecerem, antes de tudo ser criado, não foi a oração primeiro, foi a palavra. E aí ele vai dizer, haja luz. Jesus é a luz do mundo. E disse que eu e você também temos que ser luz e sal da terra. Começa em casa, aplica isso. Filho, toma um jeitinho na sua vida, porque o inferno está cheio. Satanás está enganando servos de Deus, dizendo que está tudo bem. Mas hoje nós vamos orar, e essa oração que eu quero fazer com você é uma oração para que a sua mente seja transformada e que você tenha visão. Olha o que eu estou vendo aqui. Não, isso aqui não está puro, não. Eu falo, está puro hoje, não. Vamos orar. Amém? Levanta aí, querido. Vamos lá. Vamos orar ao Senhor.